Ver. Oi, Isabela, bom dia, querida. Deixa eu anotar seu nome. Isabela. Página 9, tá? O primeiro exercício da página 9, gente, é um exercício que se estivéssemos em sala de aula, vocês iam chutar, literalmente. Pelo menos a grande maioria, né? Porque são perguntas relacionadas ao futebol. E são perguntas que não é necessariamente do futebol atual, né? Se fosse, a gente até saberia algumas coisas aqui, quem gosta de assistir, quem acompanha. Mas são perguntas sobre a Copa, ou melhor, as Copas, né? Alguns jogadores em específico. Então fica mais difícil da gente responder sem fazer uma pesquisa de preferência, né? Bom dia, Pedro. Querida, a gente está na página 9 da apostila, tá bom? Tá bom, legal. Pois é, Júlia, eu também não entendi nada. O que que tem a ver, né, aqui essas perguntas com a nossa matéria? Tem um pouco a ver porque a gente vai falar a respeito de nacionalidades. E o futebol, a Copa do Mundo, né, ela é representada por todos os países. Então, tem um time de futebol, né, para cada país que participa. Então tem a ver por conta disso, mas se não fosse, de verdade, também não faço ideia o que estaria fazendo aqui, né? Não tem nada a ver com a nossa matéria. Então, o que que vocês vão fazer? Vou dar um tempinho para vocês, se estão com acesso à internet, né? E vocês vão pesquisar, então, a respeito dessas perguntinhas aí, tá? Onde ocorreu a primeira Copa, né, Mundial da FIFA? Aí tem as alternativas, fica mais fácil de vocês depois marcarem. Em que ano se realizou a primeira edição da Copa? Então, vocês vão lendo as perguntas e vão pesquisando para ver qual que é a resposta, e aí daqui a pouquinho a gente corrige, tudo bem? Vamos lá. Quem sabe me dizer onde foi que ocorreu, né, a primeira Copa Mundial da FIFA? Em que lugar que foi? Que país que foi? No Uruguai, muito bem, isso mesmo. Em que ano se realizou a primeira edição da Copa Mundial? 1930. Olha, muito bem, gente. Isso aí. A letra C. Qual foi o jogador que mais gols fez em uma edição de Copa do Mundo? Quem sabe é? Todo mundo ia chutar Pelé se a gente tivesse que fazer, né? Isso, Fontaine. Nem sei quem é essa pessoa, mas tudo bem. Ah, é. Eu chutaria Pelé ou Maradona, porque eles são tão famosos, tão conhecidos, né? Mas não foram eles. Letra D. Que país ganhou as Copas de 58, 62 e 70? Essa a gente teria que saber, mas também sou péssima, pessoal. Brasil! Muito bem. Olha, se tivesse que perguntar, se eu tivesse que ganhar algum prêmio com relação a essas perguntas, eu continuaria pobre, porque eu não ia acertar nenhuma, nem essa, né? É, quem são considerados os inventores do futebol moderno? A Fernanda falou que ia ganhar R$ 1. Eu nem isso, Fernanda. Acho que ia ter que pagar para poder sair do jogo. Ai, Deus do céu. Os ingleses, isso mesmo. Então, a letra E são os ingleses. E a letra F são vários países, né? Marcar os países que já ganharam alguma edição da Copa do Mundo, né? Da FIFA. Nós temos um, dois, três. Na verdade, são três países os que estão marcados aqui, tá? Não são tantos assim, né? Então, vamos lá, nossa lista. Quem será que foi? Ah, Agnes, eu também não sei nada de esporte. Nossa, zero à esquerda, todos os esportes. Espanha, muito bem. Uruguai e Argentina. Isso mesmo. Isso mesmo.
Ai, essa foi boa. Não, é que a gente não acompanha, né? É isso aí. Então, só para retomar, tá? Na letra A, vocês marcaram Uruguai. Na letra B, 1930. Na letra C, Fontaine. Na D, Brasil. Na E, os ingleses. E na F, os países marcados foram Espanha, Argentina e Uruguai. Ok? Muito bem, gente, amei. Apesar de ter sido uma atividade bastante diferente, acho que foi um tanto divertida, né, para a gente fazer essas pesquisas aí. Então, agora, nós vamos exatamente para a nossa língua, né? Como eu estava comentando com vocês, a Copa do Mundo, ela é feita com países de todo o mundo, né? De todos os lugares tem que ter pelo menos uma seleção ali que represente de preferência, né? Como tem aquelas preliminares lá que define que país que vai, pode ser que nesse caso sempre fique um de fora porque acaba perdendo para os outros. Mas nós temos representantes, né, de todos os países de preferência. E aqui no exercício abaixo, nós vamos ver então os nossos gentilícios, ou seja, a nacionalidade de acordo com o país. Na maioria dos casos, vocês vão perceber que é tranquilo. O nome do país e a nacionalidade, ela é bem parecida, né? Então não tem muito erro. Talvez um outro que vocês pode ser que vocês se enganem, mas é bem tranquilo. Então, o que vocês vão fazer? Relacionar as duas colunas. Então, tem lá na letra A, Brasil, e vocês vão procurar, então, onde está a palavra lá, brasileiro, e colocar a letra A dentro do parênteses. É uma tarefa que demora um pouco de tempo, porque nós temos muitos países aí. Mas que da mesma forma, ela vai ser fácil de fazer, porque as palavras são bem parecidas, tá bom? Você já tinha feito? Ah, não tem problema, tranquilo. Então, a Júlia falou que já fez, né, Ju? Então, a gente vai aguardar os outros alunos fazerem para fazer a correção. Dessa vez eu não vou dar tanto tempo assim, tá bom? Então, agora, por exemplo, já é 8h28 no meu celular. Então, 5 minutinhos, acredito, seja o suficiente para vocês fazerem. E a gente começa a corrigir, porque mesmo que não tenham acabado, como eu falei, é tão simples que a gente vai aí se achando, ok? Então, só um tempinho para vocês fazerem essa e a gente já corrige. Então, aqui a correção vai ser oral novamente, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, apesar de ser vários países, né, 23, é mais países do que a quantidade de países no mundo que fala a língua espanhola, que eu já acho que é muito, 21, né? Mas como as palavras são semelhantes, então a gente vai tentar aqui se organizar. Para ficar mais fácil para vocês corrigirem, tá bom? Eu vou falar a ordem das letras, que senão a gente vai ficar meio perdido aqui. Quando vocês acharem, eu já vou estar lá na terceira palavra, né? Então, para que não fique cheio de todo confuso, eu vou por ordem das letras que aparecem aqui, tá bom? Página 9, exercício 5. Opa. Então, é letra E, F, I, H, D, F, K, O, N, L, K, aí vem o N com tiozinho, que é o N, peraí, não acertei, deixa eu ver, isso, N, T, aí continua do outro lado, né, vou pôr aqui do ladinho, que é a coluna na página 6, U, opa, R, T,
V de dado, M, CJ, depois nós temos o B, o G e o Q. Cadê o Q? Deixa eu ver se eu fiz certinho. E, F, I, H, V, S, A, O, N, L, K, N, P, U, R, T, D, M, C, J, P, G, Q. Isso mesmo. Então, essas são as ordens das letras aqui, né? Os países e as nacionalidades, tá bom? Então, vou ler o nome dos países em espanhol, só para vocês treinarem aí a parte auditiva de vocês. Só os países, tá bom? Então, ó, Brasil, México, Honduras, Polônia, Estados Unidos, Inglaterra, Chile, Canadá, Costa Rica, Suíça, Iraque, Hungria, Guatemala, Cuba, Uruguai, França, Japão, Espanha, China, Marrocos, Alemanha, Bélgica e Equador. Então, esses são os países que nós vemos aí, tá bom? Então, depois desse exercício que nós acabamos de fazer, vocês têm aqui abaixo o mapa da Espanha, que nós já até fizemos uma atividade relacionada a isso, que eu me lembro, se eu não me engano, a gente estava na sala de aula ainda, né? E aqui fala o seguinte, que o espanhol atualmente, né, é a língua oficial de 21 países, como eu havia comentado com vocês. Esses países estão distribuídos pela Europa, pela África e pela América. Aí a gente pode ver aqui no mapa, né? Espanha, no cantinho aqui, que está na Europa, e para baixo, bem pequenininho, a Guiné Equatorial, que faz parte lá do continente africano, tá? E os outros países são todos da América, América Central ou América do Sul, né? Que faz fronteira aqui também com o Brasil. Então, nós temos aí 3 continentes, né? Que falam a língua espanhola. Aí também fala aqui que o espanhol, ele nasceu em Castilha. Castilha é uma região lá da Espanha, tá? E aí, ele também é conhecido por esse nome. Então, antigamente, as pessoas diziam que falavam castelhano. E aí, com o passar do tempo, né, com a mudança de algumas coisas, como Castilha fica dentro da Espanha, faz parte da Espanha, então passou-se a dizer que se fala espanhol, tá? É a mesma coisa, só mudou o nome, é a mesma língua, tá? Então, era castelhano antigamente e agora espanhol. E aí a gente tem aqui, então, no finalzinho da página 9, falando que além desses países que estão aqui, né, que eles falam a língua espanhola, né, oficialmente a língua materna deles, o espanhol ou castelhano, ele também está presente nas Filipinas, que foi uma colônia espanhola, e Estados Unidos, onde tem um grande número, né, de pessoas, né, de imigrantes que vieram, por exemplo, do México. Então, tem pessoas de todo mundo lá. Mas como o México é um país que faz fronteira com os Estados Unidos, né, que a gente até sabe, né, que o nosso o nosso não, o ex-presidente lá dos Estados Unidos até mandou construir um muro para que os mexicanos não entrassem lá, né? Então, tem muito mexicano morando nos Estados Unidos. E pessoas também de vários países. Então, os Estados Unidos é um lugar onde você consegue encontrar muita gente que fala a língua espanhola, tá bom? Além das Filipinas também, ok? Então, aqui, página 9, finalizamos, né?
Aí eu vou explicar a página 10, mas nós vamos fazê-la só na nossa próxima aula, que é a última aula de hoje, se eu não me engano, né, gente? Deixa eu só olhar aqui. Isso mesmo, às 11h45, quando a gente voltar, é que nós vamos fazer a atividade da página 10, tá bom? Quando nós falamos a respeito de gentilício, né, de nacionalidade, nós também falamos a respeito de gênero. Então, o homem brasileiro e a mulher brasileira, né? E ao mesmo tempo nós falamos de número. Eles são brasileiros, elas são brasileiras. E é isso que nós vamos ver aqui na página 10. Como que eu faço a formação, né, a partir da nacionalidade, das palavras no masculino e no feminino, no singular e no plural em espanhol. Então, as regrinhas são bem simples, são parecidas com o português, tá bom? Então, quando a palavra acabar, por exemplo, né, brasileiro, eu vou formar o feminino, eu coloco a letra A, normal, não teve nenhuma diferença aí, né? Quando essa palavra acabar em uma consoante, né, por exemplo, inglês, japonês, né? E a gente vai fazer o feminino, a gente também coloca a letra A, inglesa, japonesa e assim por diante. O que vocês têm que prestar atenção aí no caso do espanhol? As palavras no masculino, japonês, inglês, por exemplo, né? Elas levam acento na letra E, tá? E aí, quando passa para o feminino, vai perder o acento, é claro, né? Mas só no masculino, ok? E quando as palavras, né, essas nacionalidades, elas acabarem na letra E ou na letra I, que vocês estão vendo aí no início da página 10, letra I acentuada, elas não mudam. Então, tanto o masculino quanto o feminino vai ficar a mesma palavra. Vocês têm aí o exemplo de Nicarágua, né, que é nicaragüense. El hombre nicaragüense e la mujer nicaragüense. A mesma coisa com I acentuado, irani. El hombre iraní, la mujer iraní. Então, essas duas aí, esses dois exemplos, né? Tanto o masculino quanto o feminino, não se altera. É a mesma palavra para as duas formas, tá bom? Então, na próxima aula é que nós vamos fazer o exercício 6 e o 7, no qual vocês vão pôr as palavras no feminino, depois no masculino. Lembrando que no masculino, algumas palavras vão levar acento, né? E no feminino é o contrário, elas estarão acentuadas e a gente vai retirar o acento delas. Mas isso a gente vai fazer, então, na última aula, a página 10. E aí eu vou explicar depois o restante aqui, né? Como que se forma o número, tá bom? Que eu expliquei como se forma o gênero, né? Como que a gente faz para colocar a palavra que está no masculino para o feminino. E o exercício 8, vocês vão então marcar um X, né? Nos gentilícios corretos. Tem aqui dois exemplos, mas somente um seria o correto para o país que está escrito aqui ao lado, tá bom? É um exercício tranquilo, mas que leva um certo tempo, porque a gente precisa mesmo escrever. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Pode perguntar, Júlia. Um exemplo que está no masculino, que é um gentilício no masculino. Ah, belga, muito bem, exatamente. O caso da palavra belga é uma exceção, tá bem que a Júlia foi atenta a isso. É uma palavra que também não muda. Tanto o masculino quanto o feminino vai ficar igual, é a mesma palavra. El hombre belga e la mujer belga. Eu acho que esse deve ser o único exemplo aí de palavra que termina, né, com a letra A, e neste caso ele não muda, tá bom? Mas se tiver mais alguma, a gente vai vendo aí no decorrer dos exercícios.
Imagina, querida. Então, pessoal, se não tiverem mais dúvidas, se tiver tudo ok, beijinhos. Até daqui a pouco, né? Porque passa bem rápido. O dia de hoje é rapidinho. E aí a gente faz, então, esses exercícios durante a aula, tá bom? Beijão.